Celular aí com internet, liga no Facebook aí pra gente poder olhar os comentários. Paz e graça, pessoal, está chegando aí na sala. Nós já estamos aqui posicionados. Hoje nós vamos precisar fazer aqui pelo nosso canal no Facebook. O áudio provavelmente não vai ficar muito bom, mas vão colocando para a gente aí o celular. Vão colocando para a gente aí, por favor, se o áudio tá bom, se não tá, se precisa mais alto ou não, ok? Bom, você que já chegou, você pode ir pegando seu café aí, abrindo no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nós vamos dar continuidade, ok? Aqui no nosso estudo, e nós vamos começar aqui falando sobre as 70, tá? E a sua conexão, a sua relação entre Israel e entre a igreja, ok? Então, você já pode estar aí fazendo seus comentários junto conosco, como você já sabe, que nossa dinâmica de funcionamento. E também alguma dúvida, alguma pergunta, caso tenha, você pode estar aí, enfim, né, colocando para que a gente possa de alguma maneira estar respondendo, ok? Vamos lá então. Nós vamos começar a falar aqui acerca das 70 semanas de Daniel, como a gente tem falado. Então, as 70 semanas, a gente já entendeu que são 70 semanas compostas de anos, são 70 semanas de anos. Nós já entendemos que essas 70 semanas, elas dizem respeito a Israel e não a igreja, já vimos isso, e agora então nós estamos aqui começando a fundamentar alguns elementos de entendimento, ok? Lá no capítulo 9 da profecia de Daniel, Deus vai dizer a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre o teu povo. Então, claramente, Deus está se referindo a Israel. Segundo, sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Então, aqui já começamos a perceber que o profeta, Daniel, ela está em sua totalidade direcionada para o povo de Israel. Dessa maneira, o que Paulo afirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, se encaixa perfeitamente nesse entendimento.
Porque Paulo vai nos dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, dizendo assim: porque Deus não nos destinou, melhor dizendo, para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz respeito a uma semana, né? Ou a tribulação, e essa não se aplicando sobre a igreja. Depois eu queria que alguém me prestasse um celular aí no Facebook, por favor. Então, pode me dar aqui, tá no Facebook? Ok. Voltamos. Perdão, pessoal. Tivemos ali um probleminha ali na câmera, já estamos de volta. Ok. Então, só me diga se o áudio está legal, se vocês estão ouvindo bem, tá? Como é que o áudio está indo aí? E a gente vai acompanhando por aqui. Maravilha. Então, continuando aqui, queridos. Deus disse certas coisas, né? Que certas coisas iriam acontecer em Israel no decorrer dessas 70 semanas, tá? Então, algumas palavras, Deus deixou claro para Daniel que elas iriam ocorrer, que elas iriam, enfim, que elas iriam precisar acontecer. Primeiro, ele diz que iria extinguir, acabar a transgressão, né? Segundo, ele diz que daria fim aos pecados. Terceiro, ele disse que iria expiar, né, a iniquidade. Quarto, ele disse que traria a justiça eterna, né? Quinto, ele disse que a visão, né, iria ser selada, a profecia iria ser selada. E sexto, ele disse que iria ungir o santo dos santos. Bom, se a gente avaliar todas essas palavras que Deus apontou, que Deus direcionou, dizendo que iria ocorrer durante esse período das 70 semanas, a gente vai perceber que a primeira ele cumpriu isso na cruz, certo? No final, no fechamento da semana 69ª. Interessante aqui, que foi até questionado, sobre, só pontuando novamente essa ordem, né? Esse processo cronológico. Quando saiu a ordem autorizando o povo de Israel a voltar para Jerusalém, enquanto eles estavam no cativeiro babilônico, foi-lhes dada então essa autorização para regressar à terra de Israel, a Jerusalém, certo? Isso aconteceu logo no processo em que Daniel, estudando as profecias do profeta Jeremias, entendendo ali as profecias do profeta Jeremias, o que aconteceu? Ele então percebeu que aquele tempo, já havia se findado, aquele período, né, de finalização ali, daquele período de 70 anos, que era o tempo em que Deus havia dito que duraria o cativeiro. Então, Daniel entra em um processo de oração, de arrependimento, de clamor a Deus, e quando ele faz isso, então Deus traz uma palavra profética para Daniel, que são as 70 semanas. Ele diz que essas 70 semanas elas iriam iniciar a partir do ano do decreto. O ano do decreto foi 445 a.C. Bom, então, aí nesse processo da profecia, Daniel recebe de Deus o entendimento sobre 3 sessões. A primeira sessão é 7 semanas, a segunda sessão, 62 semanas, e a terceira sessão, 1 semana. Então, 7 semanas,
mais 62, mais uma, 70, ok? A primeira sessão de 7 semanas, eu estou falando de semanas de anos, a primeira sessão, ela durou 49 anos, 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7, 49. E agora eu não vou falar mais de semanas, eu vou falar de anos agora. Esses primeiros 49 anos aqui, eles foram o período em que durou a construção do templo, certo? Depois desse período, houve um segundo período de anos, né? 62 vezes 7, né? Esse total de anos aqui fechou na crucificação de Jesus. Então nós pegamos 7 mais 62, 69, né? Então nós estamos falando aqui desse período de anos aqui, de 483 anos, tá? Ou 69 semanas, que foi do ano de 445, onde a palavra, onde a ordem é dada, até a crucificação de Jesus. Então fechou esse período aqui de anos e de 69 semanas. A semana de número 70, essa semana, ela teve um intervalo. Ela não se cumpriu logo na sequência. A primeira semana de anos e as outras 62 semanas, as primeiras 7 semanas e as outras 62 se cumpriram uma depois da outra. Mas a última semana houve um intervalo, algo aconteceu, ela não se cumpriu logo na sequência. Ela já não teve ali a sua continuidade logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Houve o que a gente chama de hiato profético. Então tá, eu estou dizendo tudo isso aí para a gente poder entrar e introduzir algo que foi o grande mistério, tá? Nesse período aí, o que os profetas anteriormente eles não compreendiam de forma plena, que estava escondido ali essa figura dentro de toda a contextualização do que Deus estava criando. Então a semana de número 69 parou, os holofotes que estavam sobre Israel saíram de sobre Israel, e agora entrou em cena algo que estava escondido, né? E o que estava escondido? Que mistério era esse que estava escondido? Bom, Oséias, no capítulo 2, no verso de número 23, ele já começava a perceber, tá? Sobre qual seria, tá? Esse mistério escondido. Olha o que vai nos dizer Oséias, no capítulo 2, no verso 23, a palavra vai dizer assim, ó: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então aqui, irmãos, aqui, pastor Zade, nasce ou começa, né, a ser revelado, em outros textos também tem apontamento sobre isso, mas aqui nós vemos então o mistério da igreja sendo desvendado, né? Ou pelo menos os profetas começando a tentar entender como Deus chama um povo que não é dele, de seu povo, como esse povo vai chamá-lo de Deus, que mistério é esse? Então isso que não estava muito claro de como iria acontecer, como isso tudo iria se manifestar, todo esse processo iria se dar. Então todo esse ambiente de mistério aí, os profetas tinham alguns relances, algumas palavras que Deus dava, olha, eu vou chamar de amada que não era amada, e tudo isso falando a respeito da igreja. O período da igreja ela ocorre dentro desse ato profético. Então aqui eu tenho a semana de número 69, né? Estava lá na 1, veio até a 69, Jesus. Aí tem a semana de número 70. Só que esse intervalo aqui, que a gente chama de ato profético, dentro desse intervalo, esse mistério chamado igreja se revelou com um propósito muito específico,
né? Então nós estamos vivendo esse momento, essa fase, esse ato profético, esse intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Porque quando a semana de número 70 voltar a estar em efetividade, ela vai voltar novamente os holofotes para Israel. A gente vai ver isso já já. Bom, a igreja, ela era um mistério. Olha o que vai nos dizer, pastor. Lê para nós aí, já até começa a comentar, o texto de Efésios, capítulo 3, verso de número 4 e 6. Aí eu estou na letra C aí do terceiro, do item do hiato profético. Você está sem, né? O telefone está aqui, né? Mas aí, Mateus capítulo, não, Efésios 3, verso 4 e 6. 3, 4 e 6. 4 a 6, na verdade. Isso. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Isso significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Bom demais. Efésios capítulo 3, versos 4 a 6, não é isso? Estava lendo até 8. Leu até mais, mas bom demais. Olha só, o que a gente está querendo trabalhar aqui é esse aqui, ó. Pastor Zait vai comentar. O ponto que eu quero salientar é exatamente essa primeira parte aqui, ó. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Então, esse mistério que Paulo está dizendo que em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, a igreja, ela é um mistério, né? Essa ideia de os gentios poderem se tornar co-herdeiros, que o povo gentio podia ter participação da promessa em Cristo. Então, tudo isso estava oculto nos séculos desse período aí, antes de Cristo. Isso era algo que estava escondido, que estava... Vamos comentar um pouco sobre isso aí, pastor Zayt, sobre essa igreja que estava aí escondida, né? Estava ocultada dos olhos das pessoas, dos profetas, de todos, né? Foi algo que parece ter uma estratégia de Deus em ocultar também, né? Sim. E os profetas chegaram a falar, mas eles não tinham o entendimento total do que estavam dizendo a respeito de quando Deus fala: eu vou chamar um povo que não é meu povo, né? Há uma nação que eu não escolhi. Sim. Então, mas aí se revela o caráter da universalidade da salvação em Cristo Jesus, né? Porque Cristo, ele veio para todos, veio salvar a humanidade, né? Todos os que creem em Cristo Jesus. Embora os judeus não conseguissem ver, os antigos profetas não conseguissem ver, só foi revelado mesmo. E o entendimento só chegou quando Cristo veio esclarecer isso, né? Você vai ver que Paulo, ele vai trazer um entendimento amplo sobre o que é esse mistério. E ele vai dizer que a igreja, né, que ela vai revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados, às potestades, em ter escondido isso por tanto tempo, e agora em Cristo Jesus foi revelado, né?
E os gentios, então, têm o direito de participar da mesa com Cristo juntamente com os judeus. Isso é tão tremendo, porque olha como é que isso é glorioso. O que acontece? A gente vê hoje muitas ministérios, líderes e tudo mais, doutrinadores, mestres, que de alguma maneira tentam assemelhar a igreja com Israel, fundir as duas coisas, né? Trazer uma conexão, uma identidade de como Israel, fosse a igreja e Israel fossem uma mesma realidade, tivesse uma mesma promessa, uma mesma herança. O que é interessante entender é que apesar de haverem mais de um filho, né, vamos imaginar, o pastor Zait tem 2 filhas, não é? E quando ele for deixar a herança para as suas filhas, ele vai deixar a herança para ambas, não vai ser para uma, certo? Porque ambas são filhas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que Deus tem para Israel é para Israel, o que Deus tem para a igreja é para a igreja. Eu identifico, consigo visualizar, e até mesmo para nos ajudar a entender, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu enxergo exatamente essa casa onde o pai tem 2 filhos, e o filho mais velho e tem um filho mais novo. Para mim ali há um apontamento muito claro sobre a relação de Deus com ambos os filhos. Você tem um filho mais velho que nunca saiu de casa, é Israel. Israel, apesar de não ter tido vamos dizer assim, uma inteireza de coração em servir a Deus, mas eles sempre foram o povo de Deus, sempre estiveram envoltos ali a esse entendimento. Eles, em alguns momentos, em muitos momentos da história, eles se apostataram, se deixaram levar por outros deuses e tudo mais, mas eles sempre eram identificados como o povo de Deus, eles estavam em casa, e Deus sempre os tratou assim. De outra forma, a gente tem um outro filho mais novo, que decidiu pegar sua herança e ir para o mundo. Só que em determinado momento, esse filho mais novo, ele lembra que tem uma casa e que tem um pai. Aí a gente pode pensar, mas a igreja, os gentios, eles não estavam em casa e pediram herança para ir para o mundo. Claro que sim. Todos nascemos de Deus. Todos viemos de Deus. Todos nós temos uma mesma origem, tá? Em Deus. E de certa maneira, em algum momento da nossa história, a gente decidiu pegar a nossa porção e caminhar para o mundo. E virar as costas para Deus. Mas o céu e Deus sempre foi nossa casa. De todos os homens, de toda a humanidade. É o homem que por sua própria vontade decide não mais andar com Deus, não mais caminhar com Ele. Então você vê ali que claramente é nos apontado a maneira com que Deus, Ele vai trabalhar e vai tratar com o filho mais novo. O filho mais novo, quando volta arrependido para casa, o pai, antes desse filho entrar em casa, o pai vai ao encontro dele, né? E vai ao encontro dele, novas vestes, anel no dedo, novas sandálias, e então traz esse filho para dentro de casa e faz uma festa para ele. Essa festa que o pai faz com esse filho causa ciúme no outro. E o outro, ele se indigna porque ele diz assim: eu sempre trabalhei, eu sempre fiz. A gente vai perceber na Escritura, em alguns momentos, que um dos objetivos de Deus a estender a sua misericórdia para o povo gentil é para provocar ciúmes na nação de Israel. Se eu não me engano, é Paulo que vai falar sobre isso, onde ele aponta que a razão de Deus trazer os gentios, é óbvio que é por amor, mas também para despertar alguma reação nesse filho mais velho dentro de casa. É curioso que a parábola, ela não trata, ela interrompe a história ali, ela não diz como que o pai lidou com aquele filho queixoso. E eu acho assim, isso muito
muito evidente a razão do porquê não. Porque é mais uma vez mostrando que esse tempo do hiato não é para ficar pensando sobre Israel, no sentido de como Deus irá restaurá-los, como Deus irá fazer ou deixar de fazer. Não é para que nós nos voltemos à religião judaica, não é para que nós olhemos para aquilo que Deus tem prometido para a nação judaica, porque é o erro que o filho mais velho cometeu. O filho mais velho, quando começou a olhar demais por o que o pai estava fazendo para o seu irmão mais novo, ele se tornou murmurador e queixoso. E às vezes a gente segue na mesma linha, querendo nos associar, nos vincular aí ao contexto do irmão mais velho. Vamos ver comentando na mesma linha. Então o pessoal que está nos acompanhando aí, por favor, pode trazer seus comentários, vamos conversar junto aqui, daqui a pouco nós vamos soltar a enquete, e aqui a gente já tem o Dênio aqui, ó, começando a participar conosco. O Dênio diz assim, ó: o interessante da parábola do filho pródigo é que o filho mais velho entrou, não informa se o filho entrou ou não em casa. É exatamente isso, né? O Dênio colocou aqui. Tem uma turma já conosco aí, ó, pastora Margarida, Helena Brandão está conosco também, a Amine, a pastora Elisângela, ela também está conosco, o Wellington também está aqui conosco, o Emílio Alves. Emílio é o irmão? Olha, ele está lá em São Luís Montes Belos. Um abraço, pastor Emílio aí, a família, tá? Nos acompanhando lá do Goiás, São Luís Montes Belos, Deus abençoe. Dênio está conosco também, né? Evidentemente ali deve estar também a Jennifer. E você que está nos vendo aí, está conosco assistindo aqui, dá um alô aí no nosso bate-papo para a gente saber quem está nos assistindo, de onde você está nos assistindo, de onde você está. Então, faz o seu comentário aí. E aí, assim, caminhando dentro desse ambiente que o Dênio colocou aqui, e aí, pastor, você ajuda, soma aí o seu comentário conosco. Uma das razões de eu ver do porquê Deus não se preocupou em fazer com que fôssemos informados o que aconteceu com o irmão mais velho, porque eu vou falar bem rasgado, porque não é da nossa conta. Porque não é da nossa conta. Quem cuida do filho é o pai. O pai está cuidando do filho mais novo agora, que é a igreja, está resolvendo com ela. O que ele vai tratar com o filho mais velho depois é entre ele e o filho mais velho. Mas a gente tem o apontamento lá na escatologia de João sobre como que vai ser esse tempo. E Deus vai tratar. E a gente sabe que a nação judaica, a parte que sobrar, né? A gente viu na profecia de Zacarias que muita gente vai morrer, né? Mas a gente sabe que uma parte ela vai ser salva, ela vai se voltar ao Messias na segunda metade da última semana, nos últimos 3 anos e meio, e dali também virão aqueles que a gente conhece da escritura lá dos 144 mil, nós vamos falar disso na escatologia de João, mas enriquece aí mais um pouco, pastor Zait, comentando aí. O povo de Israel vai receber um tratamento, né? Porque eles têm uma característica muito forte que é o orgulho. Eles se orgulham de ter o Deus Todo-Poderoso como seu Deus, mas eles têm, fecham esse conhecimento entre si e eles negligenciaram, na verdade, a proposta de Deus para eles em Abraão, que era em Abraão, na sua descendência, serem benditas todas as famílias da terra. Eles tinham essa incumbência de evangelizar os outros povos, né? De serem uma porta aberta para que as outras nações elas pudessem conhecer ao Deus verdadeiro, como na analogia de Salomão,
onde a rainha do sul foi visitá-lo para conhecer a sua sabedoria. Outros reis vinham, né? Salomão é uma tipologia do Cristo do reinado do milênio, né? Onde as nações vão ter que subir para Jerusalém para adorar a Deus. E era a função de Israel, era ser esse proclamador do método de Deus para salvar e levar a palavra que existia naquela época, né? Que era a Torá, que era o Pentateuco, a lei, os profetas, que davam a conhecer sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão. Sempre na lei existiu a questão do perdão, da misericórdia, do arrependimento, e nos profetas também. Então, essa mensagem de arrependimento era para eles apregoarem. Assim como Jonas foi até Nínive, que era uma cidade, né, um país estrangeiro, ou uma outra nacionalidade, ele foi pregar lá para aquele povo se arrepender. E ali você vê um pouco da dureza, né, do orgulho do povo de Israel. Eu vou pregar para aquele povo, nossos inimigos são tão cruéis, bárbaros conosco, que eles morram, né? É verdade. Então, isso identifica um pouco do sentimento do povo de Israel, do seu orgulho e da sua negligência no que Deus lhe chamou a fazer. Um pouco do castigo que eles vão receber, do tratamento que eles vão receber, exatamente por abandonarem essa condição que Deus lhes tinha determinado também, né, pastor? Exatamente. O Dênio complementa aqui, ó. Até mesmo também porque a parábola foi direcionada aos fariseus que estavam indagando a Jesus de ir, né, aos pecadores. Verdade, né? Acrescentando também que eles tomaram muito a questão primordial, né? Eles até têm a Torá, que são os 5 primeiros livros, mas os profetas, mas eles consideram mais santo ainda do que a Torá o Talmud, sim, né? Que é um compêndio ali de instruções, de explicações, esclarecimentos escritos para explicar o que está escrito na lei de Moisés, né? Mas eles tomam isso como algo superior à lei de Moisés, dão mais crédito a isso, e ali também está contido muitas fábulas, muitas histórias que eles vão dizer assim que são de sabedoria dos rabinos e tal. Sim. Mas eles tomam isso até como uma coisa maior do que um nível de doutrina, né? De doutrina bem maior do que os escritos de Moisés e dos profetas. Então isso é algo prejudicial e que os desvirtua do caminho que Deus quer para eles. Verdade, totalmente. É isso. Então, dentro desse ponto que nós estamos falando do hiato profético, ficou claro para nós que estamos vivendo nesse intervalo. Semana de número 69 acabou com Jesus, né? E a semana de número 70 vai começar no arrebatamento. O arrebatamento marca o fim da era da igreja e o início da era da 70ª semana de Deus, da profecia de Daniel para Israel. A morte de Jesus marca o fim da 69ª semana de Daniel. Então marcou o fim. Então nós temos esse intervalo. Nesse intervalo, o mistério igreja, que estava oculto, como vimos no texto de Efésios, estava oculto, né, nos séculos, que não foi manifestado aos filhos dos homens. O Espírito tem revelado isso através dos apóstolos, através dos profetas, que é a revelação da igreja como co-herdeira, como participantes da promessa em Cristo, porém com promessas diferentes, as promessas que Deus fez para Israel, não é? Deus fez promessas a Israel e Deus tem promessas para a igreja. Deus tem coisas específicas para Israel e Deus tem coisas específicas para a igreja. Eu, como igreja,
não posso querer me apropriar das promessas que Deus fez a Israel. Tá? Isso se trata de uma apropriação indevida, não vai funcionar. Então eu posso cantar o quanto eu quiser, que eu vou prosperar para a esquerda, para a direita, para todo lado, que onde eu vou pôr minha mão vai prosperar, onde eu colocar meu pé o Senhor vai me dar por herança. Eu posso cantar isso o quanto eu quiser, eu posso repetir isso o quanto eu quiser, que isso vai continuar não sendo verdade, porque não é uma promessa feita à igreja, é uma promessa feita a Israel. Então, quando eu vejo o Velho Testamento, a Antiga Aliança, eu preciso ter a leitura sobre daquilo que se tange às profecias. Se a profecia ela está sendo direcionada para Israel, se a profecia está sendo direcionada para a igreja, se a profecia está sendo direcionada para o povo gentil daquele tempo, para o ímpio. Então, não é só lá a profecia lá e pronto, essa é para mim, eu recebo, eu tomo posse. Não é assim que funciona, tá? O Deus é muito organizado, essa herança, ela está muito bem fundamentada. E antes que você talvez pense que Israel tem promessas superiores, não é verdade. Paulo fundamenta isso em vários lugares, em várias cartas, mostrando que a igreja ela está fundamentada em promessas maiores, porque tais promessas estão conectadas à eternidade. Deus prometeu a eternidade, o céu para a igreja. Para Israel, Deus prometeu a terra. O controle e o governo da terra não foi prometido à igreja, foi prometido a Israel. O pessoal que caminha numa perspectiva de interpretação escatológica preterista, ou seja, eles não creem no arrebatamento, qual é a crise deles? O equívoco teológico deles é exatamente esse, é misturar Israel com a igreja, é pensar, é querer acreditar, né, pela própria cabeça, que aquilo que Deus prometeu para Israel alcança a igreja, vinculado a um valor, a um princípio. E isso eu estou dizendo com propriedade, um livro que eu li de um dos teólogos aí mais renomados dessa dita teologia da prosperidade, onde ele fundamenta, pastor Zaidi, que a razão deles acreditarem que tais promessas se ligam a eles é porque a Bíblia diz que nós somos filhos espirituais de Abraão, e por sermos filhos espirituais de Abraão, nós teríamos então direito às mesmas promessas que os filhos de sangue, vamos dizer assim, porque Paulo em algum momento até vai dizer que os verdadeiros, Jesus, né, eu não lembro agora qual que é o texto, se foi Cristo ou foi Paulo, depois eu até verifiquei para mim, que vai dizer que os verdadeiros israelitas, não necessariamente, foi Paulo, agora eu lembrei, não necessariamente são aqueles que nasceram da carne, certo? No sentido de trazer a ideia de que o nosso aspecto de vínculo com Abraão seria em virtude da dedicação e obediência à pessoa de Cristo. Só que a gente esquece que Paulo ele pregou imensamente para judeus que se converteram ao cristianismo, não só aos gentios, mas ele também pregou a muitos judeus que estavam dispersos, não só ele, como os outros apóstolos, querendo mostrar que o fundamento de vínculo ele é espiritual. Agora, existem as promessas que nos alcançam pelo vínculo espiritual e existem as promessas que só alcançam aqueles que têm um vínculo do sangue. Então, essas promessas que Deus fez a Israel, povo de Israel, não me alcançam espiritualmente porque eu sou um filho espiritual de Abraão, tá? Porque por declarar a minha fé, por caminhar na mesma fé que andou Abraão, tá? O que me vincula a essa fé me torna igreja. E como igreja, as minhas promessas, elas são outras. O meu tesouro é outro. A minha riqueza é outra. Então, não confunda isso, tá? Muito importante isso aqui. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Aqui em Gálatas 3, né, versículos 26 ao 29, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Então a gente herda a condição de filiação em Cristo Jesus, né, pela promessa que foi dada a Abraão, né? Sim. Mas é em Cristo. Cristo é o fundamento. É tão interessante, isso ouvi numa aula de escatologia do pastor José. Quando Deus vai prometer para Abraão uma geração, ele fala: conta as areias da terra, a areia do mar. Você conta da praia, você consegue contar a areia? Não consigo. Vai ser assim sua descendência. Agora olha para o céu. Quantas estrelas? Você consegue? Não. Assim vai ser sua descendência. Então, Deus estava mostrando para Abraão 2 gerações de descendência que ele teria. Uma descendência da terra, Israel, e uma descendência do céu, a igreja, né? Que a conexão ela é espiritual. Então Deus tem uma palavra de bênção, uma palavra de conexão a uma herança para Israel, e tem uma palavra de herança, de conexão para a igreja. Cada um de nós. Nosso vínculo procede do mesmo lugar, mas como está no texto citado pelo pastor Zayt, o vínculo é em Cristo. É Jesus que é a chave. É Jesus que nos mostra a posição que cada um de nós tem. Então, como igreja, sabe, nós temos que estar extremamente alegres e satisfeitos com tudo que nos foi a nós dirigido. E é isso. Esse é o nosso pensamento. Certo? Então, a igreja, esse mistério foi revelado. Só que a igreja revela um outro mistério. A igreja era um mistério. Ela vem dentro de um hiato profético que ninguém esperava. Ela nasce nesse momento, estava oculta nos séculos, e além dela ser um mistério, ela revela outro. Qual é esse mistério que essa igreja revela? O mesmo texto de Efésios, no capítulo 3 agora, no mesmo capítulo 3, o mistério da igreja, versos 4 a 6. E o mistério que a igreja tinha para revelar, está aí a partir do verso de número 8. Então, olha o que vai nos dizer, do 8 ao 12, pastor, lê para nós aí. 3, 8 ao 12. Efésios 3, verso 8 ao verso 12. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha que tremendo. Então, a igreja é um mistério, oculta, né? Não revelada em outros séculos, estava ali escondida. Revelada em um momento de um hiato profético. Só que essa igreja, ela também tem um mistério para revelar. Né? Um mistério que Deus está dizendo aqui, que dos séculos esteve oculto em Deus, só que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida pelos principados, pelas potestades. Então a igreja é um mistério que foi incumbida de revelar um outro mistério, o plano de Deus, todo o seu cumprimento, toda a sua realização. Então veja bem, foi exatamente nesse tempo, no tempo da igreja, no tempo desse ato profético, nessa fase de igreja, foi nesse tempo que Deus decidiu revelar todo o seu plano. O plano dele não foi revelado na lei de Moisés, não foi revelado aos profetas da antiga aliança. Deus decidiu revelar o seu plano através do mistério chamado igreja, nesse tempo de ato profético, abrir
através, evidentemente, do ministério do Espírito Santo, sobre a igreja, trazendo toda a multiforme sabedoria de Deus, né? Ativando aí toda a sua verdade. Então, o tempo que nós estamos vivendo é extremamente precioso nesse sentido, não é? É um tempo extremamente relevante nesse tempo, nesse sentido, para que a gente possa realmente experimentar, né, essa realidade de tudo que Deus Ele quer nos fazer aí, participar, entender, desfrutar, né? Vamos avançar, né? O tempo da igreja termina, mais uma vez, só para consolidar o entendimento. O tempo da igreja termina quando chegar o tempo da última semana de Daniel para a reconciliação de Israel, certo? A parábola do filho pródigo, já comentamos sobre ela. Ok. Agora, aqui vai inclusive entrar a nossa enquete. A nossa enquete aqui dessa tarde será: de que maneira Israel se torna o indicador do calendário de Deus? Então quero ver você participando com a gente aí. De que maneira Israel se torna o indicador do calendário de Deus? De que maneira Israel revela, né, esse tempo de Deus? Nós estamos falando aqui que tudo isso começou com Daniel clamando a Deus por algo. Deus então fala: em 70 semanas eu vou resolver tudo isso. 69 semanas passam, e ato profético, intervalo, tempo da igreja, todos estamos esperando a última semana. Será que Deus deixou alguns traços? Será que Deus deixou alguns apontamentos sobre quando esse período de ato profético, quanto tempo esse tempo duraria? Será que o Senhor deixou algumas migalhas ali de pão no caminho, falando, ó, vai chegar, quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque essa fase está acabando. Nós estamos aí já 2020, então já temos há 2020 anos após a sua morte e ressurreição. Então, de que maneira Israel ela contribui para nós entendermos que o calendário de Deus está ou não está finalizando nesse tempo, nesse período aí? Vamos ler mais um comentáriozinho antes da gente entrar nessa parte aqui, ó. Pastor Elisângela está comentando conosco aqui, ó. Forte, uma herança terrena e uma herança espiritual. O amor incondicional de Deus nos colocou nessa promessa através de Jesus e deu uma promessa para a igreja. Muito bom, é isso aí mesmo. Excelente. Glória a Deus. Então essa é a enquete. Quero ver todo mundo participando aí. Gessé, pastora Margarida, pastora Elisângela, Dênio, Emílio, Wellington, essa turma toda aí. Tem muita gente nos acompanhando. Você pode colocar aí o seu comentário. De que maneira Israel ela se torna um indicador, né, para nós compreendermos o calendário de Deus? Vamos examinar aqui, pastor, duas profecias. Abra aí para nós, depois nós vamos entrar em Mateus 24, mas abre primeiro para mim aí Isaías 66, verso 8, e eu vou ler Oséias capítulo 6. Então, olha só, vamos falar sobre Israel como indicador no calendário de Deus. Será que Deus apontou alguma coisa? Vamos ver. Eu vou ler Oséias, capítulo 6, verso 1 a 3. Diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida.
Agora vem a parte interessante. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Bom, de forma clara, nós estamos vendo aqui que nós estamos tratando de uma profecia messiânica, né? Trata-se de uma profecia messiânica. E olha, e além de uma profecia messiânica, nós estamos também falando de uma profecia para Israel. Não é para a igreja, não é para o povo gentio, não é para Israel. Então, o Senhor está nos falando aqui, essa palavra. Bom, vamos ler o texto de Isaías primeiro, para depois a gente fazer um comentário geral. Isaías 66, 8. Isso. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz seus filhos. Olha só, quem jamais ouviu, hein? Poderia-se nascer uma terra, uma nação, num só dia? O que essas duas profecias elas têm de singular? O que elas tratam, ou por que elas de alguma maneira nos ajudam a compreender sobre o tempo que finaliza a fase da igreja? Eu vou chamar de dispensação, a dispensação da igreja. Queridos, aqui nós precisamos lembrar que Israel ela foi reconhecida como nação no dia 14 de maio de 1948, certo? Israel ela vivia um processo de onde o povo estava disperso pelo mundo inteiro, e como Isaías profetizou, as Nações Unidas, em um único dia, já no final do dia, decidiu reconhecer Israel como nação. Então, até o dia 14, se eu não me engano, isso foi já perto das 23 horas, bem tarde da noite. Então, até o dia 14 de maio, não existia Israel como nação. E do dia 14 para frente, do dia 15 em diante, pronto, lá estava Israel. Então, em um único dia, nasceu uma nação, não é? Em um só dia, veio a existir. E qual é a sincronia dessa profecia de Isaías 66 com Oséias? É muito simples. Preste atenção em algo. Oséias diz que depois, ele diz, né? Vamos do início lá. Vinde e tornemos ao Senhor. Por quê? Porque ele nos despedaçou. O que isso quer dizer? É como você pega um copo, joga no chão, ele quebra e despedaça, voa caco para todo lado. É assim que estava Israel. O povo, os israelitas, os judeus estavam espalhados no mundo inteiro. A nação estava despedaçada. Eles não tinham território, eles estavam completamente despedaçados. Então olha só, ele nos despedaçou, mas a profecia qual é? Ele nos sarará. Ele nos feriu, mas ele atará ferida. Como? Aí Oséias vai dizer, depois de 2 dias, ele nos dará vida. O que esses 2 dias, irmão, significam? Pedro, na capítulo 3, na sua segunda carta, versos 7 a 9, ele vai falar sobre os tempos. E assim como a gente viu lá em Daniel, semanas de anos, uma semana, ao invés de ser de 7 dias, de 7 anos,
além das semanas de anos, nós temos os dias como anos também. Lá Pedro vai falar sobre isso. Ele diz, olha, lá no capítulo 3, no verso 7 ao verso 9, ele diz assim, Pedro: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está falando aqui sobre o dia do fim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Por isso, o tempo longo, senão que todos venham se arrepender. É o desejo de Deus, que todos se arrependam, que todos, de alguma maneira, sejam conduzidos por esse tempo de misericórdia que Ele está dando, que todos sejam levados ao arrependimento. Então, Pedro está nos ensinando aqui que nesse tempo do fim, um dia seria como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, se nesse entendimento, Oséias, ele está nos falando sobre 2 dias e um terceiro dia. Então, ele está nos falando de 3.000 anos. Um ano, 1000 dias, um ano, 1000 anos como um dia, né? E um dia como 1000 anos. Então, há essa sincronia, né? Então, nós estamos vendo aqui Oséias falar sobre 3 dias, ou 3.000 anos, certo? Um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia. É o que Pedro disse no tempo do fim. Entendendo essa profecia de Oséias, como que a gente conecta as coisas? Deus está dizendo para Oséias que em 2 dias ele daria vida para Israel, ou seja, em 2 milênios. Em qual ano Israel se tornou nação? Em 1948, no segundo milênio. Então essa é a sincronia da profecia de Oséias com Isaías. Então a profecia se cumpriu. Ele despedaçou e ele sarou. No segundo dia, no segundo milênio, 1948, Deus fez com que Israel tivesse vida. De um dia para o outro, como Isaías falou, de um dia para o outro, até o dia 14, meio-dia, não existia Israel. Depois de um determinado horário, dia 15, Israel já existe, já é uma nação, e o povo volta a congregar de novo. Só que aí fica melhor, porque ele vai falar do terceiro dia. Ele vai falar do terceiro dia. Oséias diz que ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Uai, mas ele disse que no segundo dia já teria vida. Como que no terceiro dia vai ressuscitar? Que ressurreição é essa? Uai, mas já teve vida no segundo dia? Essa ressurreição, querido, fala exatamente do tempo em que Israel será remida ao Senhor, que Israel irá voltar-se a Deus, que não só a sua vida como nação, mas ela ressuscitaria como povo de Deus, como nação de Deus, como povo temente a Deus. Isso vai acontecer quando? No terceiro dia, ou no terceiro milênio. Aí eu pergunto, querido, nós estamos em qual milênio? Acho que para esclarecer, talvez alguém não esteja pegando o raciocínio, pastor. Ajuda aí. O primeiro milênio, ele vai do ano 0 até o ano Depois de Cristo. O ano 0 ou 1, né? Depois de Cristo, até o ano 1000. A partir do 1001 para frente, até o 2000, nós temos aqui o segundo milênio. E agora, depois do ano 2000, nós estamos no terceiro milênio. A partir do ano 2001, o ano 2001 abriu o terceiro milênio, né? Porque já tem um ano, né? Nós estamos no ano 1 do terceiro milênio.
né? Que vai até o ano de 3000. Só que aí a gente tem um intervalo grande ainda. Nós temos aí 1000 anos, o terceiro dia duraria. Do ano 2001 ao ano 3000 é terceiro milênio. E a única pista que Osés deixou para nós aqui é que no terceiro milênio Israel ia ressuscitar. Isso quer dizer que a igreja já foi embora, porque a profecia é para Israel. Então o hiato profético da igreja ela acaba no terceiro milênio, porque ainda dentro do terceiro milênio a profecia de Deus é que Israel iria ressuscitar e viveria diante do Senhor. Agora, acabou as pistas da profecia de Osés sobre esse período de arrebatamento e início da tribulação? Ainda não. Olha o que Deus fala através de Osés. Então, o conselho que traz, que Osés nos dá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele deixou mais duas pistas. Ele diz para nós que ele vai vir na alva, ele não vai vir no entardecer, ele não vai vir no anoitecer, ele vem na alva. Ele vem como a chuva serôdia, ou seja, aquela chuva fora do tempo. Ele não vem com estardalhaço. E aí a gente tem muitos textos falando sobre Jesus, falando: olha, ele vai vir como um ladrão. Isso quer dizer o quê? Ele não vai vir fazendo alarde. A segunda vinda não será com alarde, será silenciosa, sem muito barulho. Então veja isso. Nós estamos então nesse período, terceiro milênio, começou em 2001, na dispensação da igreja. Essa profecia, apesar de ser para Israel, sabemos que para chegar o tempo de Israel, o tempo da igreja acaba. Para o Senhor começar a tratar com eles, então ele vai começar primeiro resolvendo com o filho mais novo. Lembra da parábola do filho pródigo? Primeiro o pai tratou com o filho mais novo, depois que resolveu com ele, ele foi lá ver o filho mais velho. Então está chegando essa hora. O outro elemento que fala é sobre a alva, não é? O que a alva nos ensina? A alva fala das primeiras horas do dia. É na primeira parte do dia, no primeiro momento do dia. Então uma coisa é certa, irmão. Jesus, ele está muito perto de voltar. Porque ele falou que vai resolver a situação de Israel na alva do terceiro dia. Nós já estamos exatamente nesse período. Nós estamos aí há 19 anos, há 20 anos, dentro do terceiro milênio, do terceiro dia. Nós estamos muito perto. Essa alva está acabando. Ela está chegando ao fim. E mais uma vez, qual é a razão de Deus se estender? É para que a misericórdia dele possa alcançar mais pessoas. Então é fato que ele vai aguardar até o último momento, até o último minuto que ele puder, para que mais e mais vidas se convertam. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais minutos no relógio, que não vai ter mais segundos no relógio, que a trombeta vai tocar, vai chegar o dia, a hora, e não vai ter mais jeito. A alva está acabando. Se a gente fosse dividir o dia em três, né? 3 períodos, nós teríamos aí, são 12 horas, 40, não é isso? 40 minutos, 4 horas, né? 3 intervalos de 4 horas, né? 4, 8, 12, não é isso? Para viração, né? Então nós teríamos aí, queridos, 40 anos talvez, pensando nesse sentido, que o dia dentro do relógio de Israel, né, era dividido em essas etapas, né? A alva, a tarde, a noite. O tempo está curto, não tem muito mais tempo não. Nós estamos muito perto da alva acabar. E ele disse que ele vai vir consertar a casa na alva.
Então são as pistas. Mas tem mais coisa? Tem, né? Vamos até falar nelas aqui. Vamos ler mais uns comentários, ó. Fernanda está dizendo aqui, ó, seria sobre Jerusalém ser a capital de Israel, no sentido de aspectos que indicam que Israel é o indicador do calendário? Tem a ver também, viu, Fernanda? Tem a ver essa questão aí. A Lúcia Teixeira, pastor Igor, estou aprendendo com os senhores, amém, seja bem-vinda, Lúcia. A Rosângela deixou aqui a paz do Senhor Jesus, amém. Davi Lopes, pastor, essa é a guerra dos 6 dias? Não, essa guerra dos 6 dias ela foi travada depois, é um processo logo na sequência, tá? Você está falando do dia da declaração de independência de Israel, né? Isso foi uma ação das Nações Unidas, foi canetado, né? Passaram a caneta, virou nação. E logo no processo, na sequência, iniciou-se essa guerra aí, que as nações vieram ali da redondeza de Israel para destruí-lo, e foram ali, foram envergonhadíssimas nessa batalha. Temos que ficar atentos ao relógio que é Israel, isso mesmo. Quando terminar a promessa de Israel, começa a promessa para a igreja. Quando terminar a promessa de Israel, começa a promessa para a igreja. O que acontece é assim: quando acabar o tempo da igreja arrebatada, acabou seu tempo, volta o tempo de Israel rodar, né? O relógio de Israel volta a rodar, que é o relógio das 70 semanas de Daniel, tá? As promessas, cada um de nós vai alcançar, não é? Em Deus, através de Cristo, segundo o texto que nós lemos ali de Gálatas e outros. Então, o tempo de Israel, o relógio de Israel estava rodando até Jesus. Jesus morreu, o relógio de Israel parou ali, semana 69. O relógio da igreja começou a rodar. O relógio da igreja vai parar no dia que ela foi arrebatada. Arrebatou a igreja, o relógio dela acabou, aí o relógio de Israel volta a rodar de novo. A última semana, tá? A última semana, que é a tribulação, que são os 7 anos finais, é só Israel ali, não tem nada a ver a igreja mais. Aí já não tem mais igreja na terra, a igreja já subiu. Não quer dizer que não vai ter crente? Vai ter muito crente que vai ficar, mas a igreja, essa vai ter subido, tá? Só para apontar aí. Vamos avançar. Tem mais sinais? Tem mais aspectos que a gente possa estar levantando acerca da questão da volta de Jesus? Coisas que a gente pode olhar, os sinais do fim? O que será que nós temos? Porque lá, Daniel, no capítulo 9, verso 26, ele diz que até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações. Bom, lá em Mateus 24, pastor, você estava lá, né? Sim. Lá em Mateus 24, lê para nós aí, do verso 3 ao verso 8. Vamos entender um pouco mais de sinais que mostram que o tempo da igreja estaria terminando. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Muito bem. Olha, aqui a Rosângela está falando assim: Israel não vai para o arrebatamento. Eu não sei, Rosângela, você está perguntando se você está afirmando. Então, eu vou tratar como uma pergunta, porque pode ser que outros tenham essa dúvida, tá? É sim, Israel não vai para o arrebatamento, tá? Quem vai para o arrebatamento é a igreja. Então, quando chegar o dia do arrebatamento, que nós lemos os textos, Tessalonicenses, Coríntios e tudo mais, isso é igreja, tá? E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo
a todos aqueles que autodenominam-se cristãos, tá? Eu estou falando daquele crente sincero, daquele cristão que dedicou-se em praticar a vontade de Deus, em obedecer a palavra, em ser fiel. Eu não estou falando do frequentador de culto, estou falando do fiel. E pode ser que muitos israelitas que já se converteram, que são israelitas, mas são messiânicos, crentes em Jesus Cristo, eles já não são mais chamados judeus, é igreja. Todo aquele que se converte a Cristo nessa dispensação torna-se igreja. Essa igreja vai subir. E tem igreja espalhada em todas as denominações, tem igreja espalhada no mundo todo, em todos os lugares. Tem igreja. A igreja do Senhor Jesus, a invisível, essa vai subir. Muitas pessoas vão ficar, inclusive os judeus. Isso aqui é uma pergunta, então ok. Então é isso. Aí quando a igreja subiu, foi para o céu, ok? Foi para o paraíso, melhor dizendo, né? A gente vai explicar isso melhor. Na verdade o arrebatamento é a Nova Jerusalém. Então os mortos que estavam no paraíso vão ter um corpo glorificado, vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados, o seu corpo vai ser transformado, todos nós entraremos na Nova Jerusalém com Jesus, certo? Lá no céu. E aqui na terra, o que vai acontecer? O anticristo vai estar se manifestando, o anticristo vai estar fazendo aliança com o mundo inteiro, reunindo ali as lideranças, tomando o controle da terra, resolvendo problemas mundiais, até Israel vai acreditar nele, até que no meio desse período de 7 anos, ele então vai lá para Israel, lá para Jerusalém, lá para o templo, ele vai sentar lá no trono, e ele vai exigir ser adorado como Deus. Aí Israel vai cair a ficha, Israel vai perceber, aqueles que estiverem ali vão perceber que aquele se trata do anticristo, se trata daquele da profecia de Daniel, né? Aquele príncipe que haveria de vir. Então eles vão reconhecer o Messias Jesus, vão arrepender dos pecados, vão buscar a Deus, e eles vão ser os agentes da evangelização desse tempo. Eles vão ser aqueles que vão ser espalhados pelo mundo inteiro, e eles vão pregar a palavra, eles vão anunciar o evangelho, eles vão morrer, muitos deles vão morrer, vão ser martirizados, certo? E eles vão permanecer ali. No final dos 7 anos, Jesus volta, agora presencialmente, vai pisar na terra, certo? Com a igreja vitoriosa, com os vencedores. E aí então haverá alguns eventos, e depois o milênio, e a gente vai tratar disso mais para frente, eu não quero entrar nesse ponto aqui. Mas arrebatamento é para a igreja, tá? E tribulação, Israel que vai estar vivendo esse ambiente de perseguição. Israel e alguns crentes que vão acabar convertendo de verdade nesse período de tribulação. Vai ser um negócio meio estreito, né? Ou você confessa Jesus mesmo, ou você morre por Jesus, ou você vai ser aí sucumbido pelo sistema do anticristo. Ok? Então, aí está a resposta. Ok. Bom, quais são os sinais do fim? Foram pontuados muitos aqui. Por exemplo, esses sinais, até o verso 8, tá? Mateus 24 é uma série de respostas que Jesus está dando, e ele está respondendo várias questões, tá? Boa parte do texto, do 9 em diante, até lá na frente, são palavras direcionadas a Israel no tempo da tribulação. Até o verso 8, do 3 a 8, que foi o pastor Zait leu, é um contexto mundial, é o que vai acontecer, que a gente chama de princípio das dores, é aquele finalzinho, é aquele processo final, aquele tempo final das coisas que vão acontecer, que vão estar, encare o arrebatamento como esse princípio de dores, como uma mulher prestes a dar à luz, quando ela está nos dias de dar à luz. O que vai acontecendo com as contrações? O intervalo entre as contrações que eram grandes vão diminuindo, até que chega então o momento dela dar a luz ali. Então o princípio das dores é isso,
São eventos que estão acontecendo e os seus intervalos estão diminuindo, sabe? Eles estão ficando mais intensos e o intervalo menor. Isso está mostrando o quê? Está chegando a hora. A terra está gemendo. As coisas estão acontecendo. Que coisas? Primeiro, falsos cristos. Eu tenho uma lista aqui de falsos cristos para citar, mas não vou nem gastar tempo com isso não. Inúmeros falsos cristos levantando na terra. E boa parte deles dentro desse período do segundo milênio. A grande maioria deles, todos no segundo milênio começando aí a surgir, a aparecer, certo? Guerras e rumores de guerras, olha, só no século XX, mais de 40 guerras, só no século XX, sem levar em consideração as nações que vivem sob ameaça. Foi falado sobre rumores, guerras e rumores de guerra. Fome, dados atuais, 820 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo. 820 milhões. E mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, quase um quarto da população mundial, não tem acesso a uma alimentação satisfatória, segura, nutritiva. Então, pestes. Bom, quantas a gente tem visto também desse intervalo aí do segundo milênio, não é? A peste negra, que matou quase 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. A peste de Marsella, que matou 100 mil pessoas, sabe? A cólera, 30 mil pessoas. A influenza, sabe? Quase 250 mil mortes, e por aí vai. Estamos vivendo agora o coronavírus, né? Então, assim, o segundo milênio vem trazendo assim uma coisa atrás da outra, coisa que no primeiro milênio a gente não viu. Que no primeiro milênio quase não se via falar dessas coisas, não se tem histórico dessas coisas. Já no segundo milênio as coisas começaram a tomar uma proporção gigantesca. Terremotos, olha, também dados agora recentes, de 1940 até 1979, pra você ter uma ideia. Eu vou falar de 10 em 10 anos. De 1940 a 1949, 347 abalos sísmicos foram registrados, em uma escala considerável. De 1950 a 59, 467. De 60 a 69, 1.205. De 70 a 79, 1.553. Ou seja, a coisa está aumentando. Então, o princípio das dores é isso. O intervalo está estreitando. O segundo milênio, o dia em que Israel ressuscitou, o dia que o dia da profecia que a gente viu que Israel voltou à vida, querido, parece que o mundo virou. O segundo milênio parece que o mundo virou. Era o ano em que isso iria ocorrer com Israel. Isso é Deus mostrando para nós, olha, está chegando. Estamos na alva do terceiro dia. Estamos na alva do terceiro milênio. Os sinais estão postos. Não há mais nada, querido. Tudo que tinha que acontecer já ocorreu. Nós estamos apenas no tempo em que o Senhor está ali, aguardando o relógio, com muita misericórdia e paciência, para que mais e mais almas possam se converter. Ele vai esperar, eu entendo assim, por causa da palavra que a gente leu, que ele vai esperar até o último minuto, até o último momento, com toda a paciência, longanimidade e misericórdia que ele tem, para que ele de fato possa vir e estabelecer o tempo do juízo. Então, eu quero finalizar esse nosso café com palavra hoje me dirigindo a você. Talvez a sua fé não está alicerçada como deveria. Que você talvez tenha encarado o seu cristianismo como uma mera manifestação religiosa, sem vida, sem valor, sem propósito. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, estamos vivendo uma fase onde nós estamos muito em casa, muito reflexivos em casa, e talvez afastados desse ritmo frenético de sistema religioso que muitos estão envoltos,
Graças a Deus não é a nossa realidade aqui na Elim, mas eu sei que em muitos lugares é aquela loucura, é 3, 4 cultos, é evento atrás de evento, é festa atrás de festa, mas tudo isso feito sem qualquer propósito para a eternidade. Então que bom que isso aconteceu e você foi obrigado a parar na marra. Talvez para você refletir sobre o que a sua vida espiritual, ela realmente está sendo dirigida. Queridos, a volta de Jesus é real, ela é iminente. As profecias, como nós defendemos aqui, elas são claras, elas são extremamente conectadas. Está chegando. Então, reavalie sua fé. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ir atrás daquela pessoa que não está congregando. Ainda dá tempo de você pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que você diz que ama, mas nunca falou de Jesus para elas. Ainda dá tempo de você orar mais, de você santificar, pedir perdão dos seus pecados, resolver as suas pendências. Ainda dá tempo? Ainda tem tempo. Eu não sei, eu estou esperando Jesus voltar hoje, porque já está tudo pronto, o cenário já está pronto, já existe toda a questão política, a questão de globalização necessária para o anticristo se manifestar e dominar, já está tudo aí. Já se fala, inclusive, em fóruns mundiais sobre governo único, já se fala, está aí acontecendo, então está tudo pronto. O que resiste ainda? O que resiste é a misericórdia de Deus, porque quando a trombeta chocar e a igreja subir, irmãos, essa terra, ela vai experimentar o terror de Jacó. Se você acha que nós já vivemos tempos ruins, e você vai verificar o que será essa terra sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem que a mão de Deus esteja aqui. O tempo do juízo. A Bíblia nos fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque cair na mão do homem, nós podemos clamar a Deus. Cair nas mãos de reis iníquos, de governantes iníquos, nós podemos clamar a Deus. Como uma enfermidade, como nós estamos vivendo, nós podemos clamar a Deus para Ele ter misericórdia de nós. Mas quando for o próprio Deus a emplacar o juízo, a quem nós vamos clamar? Porque essa última semana é isso que vai acontecer. Então, eu queria orar com você agora. Eu, pastor Zait, eu quero orar com você. Talvez você precise reconciliar com Jesus hoje. Talvez você está aí e você entende que você não está legal, que você não está bem em sua vida. E nós queremos orar com você, para que você possa se posicionar, que você possa ter a sua vida no altar. Nós queremos orar com você agora, em nome de Jesus. Eu vou orar, depois o pastor Zait vai orar também. E eu espero que o Senhor faça um milagre na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus, amém? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, pastor Zait, Wellington, orar por aquelas pessoas que nos acompanham agora pelas redes sociais. Orar por essas vidas que foram tocadas pela Tua palavra e que talvez agora encontram-se com o coração contrito, quebrantado. Com o coração, Senhor, desejoso, Senhor, de se arrepender. Com o coração desejoso de voltar ao caminho, de voltar à Sua presença, como aquele filho pródigo, lembrando da casa do Pai. O Senhor nos vai nos permitindo um tempo de purificação. O Senhor está nos permitindo um tempo onde nós estamos sendo privados do nosso ativismo, das nossas atividades, para poder refletirmos sobre a realidade de quem nós somos em Ti, Pai. Então, se o Senhor agora está vendo essa vida quebrantada na Sua presença, com o coração rendido diante do Senhor, confessando pecados, pedindo perdão, Pai, eu quero clamar aqui junto com os meus irmãos por misericórdia diante do Senhor, que o Senhor possa perdoar nossos pecados,
que o Senhor possa renovar a nossa fé, que o Senhor possa nos trazer de volta à rota do Teu Evangelho, que o Senhor possa nos dar a oportunidade agora, enquanto há tempo, enquanto o Senhor ainda está aguardando os últimos minutos, a fim de que mais vidas possam se arrepender e se voltar ao Senhor. Alcance essa vida, Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite a cada um agora. Que eles possam, Senhor, sentir a Sua presença na sua casa, agora onde eles estiverem. Tendo a convicção que o Senhor os recebe, que o Senhor os aceita, que o Senhor os perdoa, que o Senhor os renova. Que o Senhor possa vir sobre nós com misericórdia de um Pai que o Senhor é. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, na Tua presença, Pai, eu quero também suplicar a Tua misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus e Pai, neste momento nos lavar no Teu sangue, o sangue da aliança que está aspergido no santuário eterno, como testemunha de que o Senhor, Deus, é Deus de misericórdia e que sempre está estendendo o Teu amor, sempre está estendendo essa graça maravilhosa para nos alcançar. Meu Deus, que o Senhor nos alcance da nossa ignorância pecaminosa. Vem com Tua luz sobre nós nesses dias. Nos tira de qualquer brutalidade da nossa consciência, qualquer, ó Deus e Pai, fronte que seja dura. Não nos deixe ficar nessa situação, mas que nós possamos ser amolecidos pelo Teu Santo Espírito, constrangidos pelo Teu amor, para nos achegarmos a Ti, Senhor, e nos arrependermos e seja o que tivermos que fazer, confessarmos, o que tivermos que restituir, o que tivermos que, ó Deus, a maneira como tivermos que proceder, mas que o nosso coração seja alcançado por Ti, que a nossa vida, ó Deus e Pai, ela seja limpa de toda iniquidade, e para que nós possamos nos apresentar diante de Ti, santos, puros, ó Deus. Purifica-nos, ó Pai amado, como a Tua palavra diz lá em Apocalipse, que o Senhor possa nos purificar como purificado é o ouro, que o Senhor coloque colírio nos nossos olhos para que nós possamos ver a nossa nudez, a nossa pobreza, a nossa miséria. Ó Deus e Pai, que o Senhor troque as nossas vestiduras sujas, os nossos trapos de imundícia e coloque vestiduras novas em nós, limpas, para podermos, ó Deus e Pai, nos encontrarmos contigo. É isso que eu suplico por mim, por todos que estão agora orando comigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer que foi uma bênção poder estar aqui com os queridos. Peço perdão pela qualidade de áudio, aí talvez não tenha sido boa. Nós tivemos um problema técnico, vamos tentar resolver para que amanhã nós tenhamos o áudio melhor e a transmissão via YouTube. De qualquer forma, amanhã às 16 horas, ou aqui pelo Facebook, ou pelo nosso canal no YouTube, os links vão estar aí sendo divulgados. Você é nosso convidado. Amanhã nós vamos dar início ao estudo do livro do Apocalipse, a escatologia de João. Então nós vamos continuar falando de escatologia, mas entrar agora realmente no livro do Apocalipse, tá? Então você é meu convidado. Fale com os seus amigos, divulgue isso, compartilhe com eles. Amanhã, 16 horas, novamente nós vamos estar ou aqui no Face ou pelo YouTube, fazendo aqui a nossa transmissão do Café com Palavra. Deus abençoe sua vida, fique em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.